Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Carolina e na aula de hoje nós iremos falar sobre agroquímica e agrotóxicos. Para entendimento maior da matéria, nós iremos separar esse vídeo por alguns seguintes tópicos, como definições do tema, a importância, alguns exemplos e história e aplicação. Ok, vamos lá. Entrando agora na definição do que seria a agroquímica ela é a química empregada na aplicação da química na agricultura. Então, ela seria a sua ação, o seu objeto de estudo, os meios técnicos por trás dessa aplicação em solo, e tanto o solo rural, para maior produção de produto, tanto em solo particular. Ela também incide também nessa produção desses agroquímicos, mas também na análise e na prevenção de efeitos danosos de substâncias químicas, tanto nas culturas como nos seres humanos. Mas agora, o que seriam esses agrotóxicos, né? Porque a gente está falando sobre a agroquímica, e dentro da agroquímica, né, a gente teria os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são produtos químicos, físicos e biológicos que têm como cunho serem utilizados no setor de produção rural, agrícola e paisagens, entre outros setores, como objetivo de alterar a composição química tanto da flora quanto da fauna, a fim de preservá-las. Então, o agrotóxico ele seria aquele composto químico, né, aquele conjunto de composto químico que vai servir como uma ação de preservar ou até mesmo prolongar a vida de alguns produtos. Dando um pouco uma olhada à importância, né, da agroquímica, né, e dos subprodutos dentro dela, a gente teria que desses produtos eles seriam muito importantes porque eles evitam o dano dentro dessas plantações. Então, imagine você, né, investir muito dinheiro em uma plantação que vai para ser toda uma safra e você perder toda essa plantação por conta de algum tipo de praga que é específica da região, ou algum tipo de planta também que é específica da região. Então você perderia todo esse dinheiro e seria muito afetada também todas as pessoas dentro desse ciclo, né? Porque existe a plantação, depois da plantação ele é distribuído para os meios de comércio, né? Mercados e tudo mais, hortifrutis, até chegar à nossa casa. Então imagina todo esse ciclo, né, se quebrando, todo esse processo se quebrando por causa de uma safra. Então, para evitar todo esse dano, a gente usa, os seres humanos eles utilizam os agrotóxicos. Ok, indo agora um pouco para a história desses produtos, né, dentro da agroquímica, a gente tem que o desenvolvimento dessas substâncias, ela foi principalmente impulsionada por causa do anseio do homem de melhorar a sua qualidade de vida. Então a gente tem aquele homem, né, que precisa utilizar de diferentes meios para conseguir uma porção maior de alimento ou uma rentabilidade maior no fim da sua plantação. E ele tá vendo que ele tá tendo problemas com diferentes tipos de bicho, diferentes tipos de plantas, como a erva-daninha e alguns tipos de grilos, por exemplo. Ele teve, né, essa necessidade de criar algum produto, alguma coisa que bateria de frente com esses problemas. Então, né, desde o início da civilização, o homem ele é o principal responsável pelas transformações ocorridas na natureza em relação, né, à própria evolução dele, da espécie e da crescente busca de espaço e alimento. Em relação à aplicação, como já foi dito antes, né, esses agrotóxicos eles são aplicados no meio rural, né, nessas plantações, nessas lavouras, né, nessas safras, onde há uma necessidade maior para que ele seja usado. E é importante lembrar também que isso não acontece só em grandes plantações, mas também em pequena escala, né, de menores produtores, por exemplo. Indo agora para alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de agrotóxicos, né? Então vai ter diferentes tipos de agrotóxicos aqui dentro, tanto para plantas, tanto para bichos também, alguns tipos de inseto. E eu vou mostrar para vocês também a estrutura química dessas substâncias, ok? Ok, como primeiro exemplo, nós temos o organofosforados. Ele é um pouco complicadinho. Ele vai atuar principalmente na eliminação de alguns tipos de praga relacionados a insetos, né? Então, ele é um inseticida. Ele é muito utilizado, quando vai falar assim,
conta vai falar sobre eliminação de insetos mesmo, por conta do preço dele, ele tem um preço baixo. Ele não é um inseticida relativamente novo, considerado alguns que eu vou mostrar para vocês, mas ele ainda é bastante utilizado. Então, como que ele funciona? Ele é absorvido pelas vias orais e dérmicas desses insetos e ele atua principalmente na parte respiratória desses animais, e assim, mas basicamente que ele atua. O efeito dele é a alteração do funcionamento dos músculos, cérebros e glândulas. Então, como que ele funciona? Ele é absorvido pelas vias orais e dérmicas desses insetos e ele atua principalmente na parte respiratória desses animais, e assim, mas basicamente que ele atua. O efeito dele é a alteração do funcionamento dos músculos, cérebros e glândulas. Ok, indo agora para o segundo exemplo, nós temos as piretrinas. É um nome mais fácil de falar, né? As piretrinas, elas são inseticidas naturais, elas podem ser feitas artificialmente também. Mas por conta dela ser um inseticida natural, ela é muito utilizada em meio doméstico, né, em pequenos produtores e tudo mais. Ela não é tão utilizada em grandes safras, justamente por causa da percepção que ela tem em relação à luz. Isso é um meio mais de grande escala. Bem, as piretrinas, elas são substâncias alergisantes, desencadeiam crise de asmas e bronquites em criança. Isso quando tem uma grande exposição, né, desse agrotóxico em contato com humanos, né? Então ela pode desencadear, com o contato humano, ela pode desencadear esses tipos de malefício. Bem, estruturalmente falando, aqui eu tenho para vocês a estrutura da piretrina. Ela tem em seu núcleo, né? Ela tem a presença de ésteres e ela é um piretroide 1, ela é derivada de mais um transácido glicêmico, que eu tô mostrando aqui pra vocês. A piretrina 2, né, que é um outro tipo realmente usado, ela é relacionada com o grupo de metil, que também é oxidado pelo carboximetil, né? Então, esse núcleo normalmente é chamado de ácido piretroide. Aqui na estrutura nós temos um radical livre, né? E aqui temos a presença do éster, e aqui temos o grupo de oxigênio que eu tinha falado para vocês, resultante da oxidação. Ok? Agora, indo para o próximo exemplo, nós vamos falar sobre a flubendiamida. Bem, a flubendiamida é um pesticida, né? Ela é da classe dos rinadoides, que atua nos receptores dos músculos dos insetos. Então, ela também vai atuar nesses insetos, né? Eu tô pegando esses exemplos porque são os que a gente mais utiliza. Ela está registrada para uso de mais de 200 safras, com algumas safras tendo até 6 aplicações por ano. Falando um pouco agora sobre o glifosato. O glifosato, ele é um herbicida, ele atua principalmente em alguns tipos de ervas daninhas. Ele foi bastante utilizado nos Estados Unidos desde a sua descoberta, e entre os anos de 1970 e 2016, ele sofreu diversas modificações por conta das ervas daninhas que acabaram criando certas resistências, né? Conforme foi aumentando, conforme foi passando os anos, porque ele é um dos mais famosos que tem aqui e também um dos mais utilizados por conta da sua eficácia, porque ele atua principalmente nessas ervas daninhas e ele não causa tanto danos a essas plantações, né? Chamadas de cultura. Na sua estrutura, ele tem um conjunto de aminoácido natural, né, da glicerina, e ele ocupa um lugar muito importante na síntese proteica, por conta justamente dessas cadeias de aminoácido que ele apresenta. Ok, então falando sobre agrotóxicos famosos, nós temos um fungicida, que é o mancozeb. Ele é uma conjunção de um outro tipo de agrotóxico, chamado zineb, e juntos eles são bastante eficazes no controle de fungos dentro de uma plantação, né, no extermínio desses fungos. Ele atua principalmente dentro dessas células fungicidas, resultando numa respiração e produção de desulfurato de adenosina, né, destruindo os aminoácidos e as enzimas desses fungicidas. Aqui no quadro para vocês, eu estou mostrando a estrutura dele. Aí eu tenho também mais algumas informações sobre ele, que é o estado físico dele, a forma normalmente com que ele vem para esses fazendeiros, a esses produtores, a densidade dele, a corrosividade dele, ele não é corrosivo, a cor dele, que normalmente é uma cor amarelada,
e o odor, que é praticamente isento. Em alguns tipos de compostos, o odor ele é bastante importante. Por exemplo, se nós temos algum tipo de composto que vai uma presença muito alta de enxofre, por exemplo, nós teremos uma presença odora bem mais alta, né? Ela tem um cheiro muito mais específico. Mas atualmente a gente está com uma tecnologia bastante avançada que a gente consegue driblar esses efeitos do odor. Então acredito que por conta dessa junção dos NEB e por conta desse investimento na tecnologia, né, principalmente dos agroquímicos, ele está bastante envolvido de uma certa forma onde ele está praticamente isento de odor. Existem também alguns compostos dentro da natureza que não apresentam um odor tão característico assim também. Ok, passando para o próximo, então nós temos a atrazina. Ok, a atrazina é uma herbicida do tipo triazina, né, que vai ser referente à estrutura dela. Ela tem um ciclo bem no meio da sua estrutura, né, e algumas ramificações de nitrogênio e hidrogênio. A gente tem um conjunto bastante característico, né, do tipo triazina. Ela é usada principalmente em plantações de milho, cana-de-açúcar e soja, e ela também é para controle de ervas daninhas. Ela é um herbicida bastante antigo. Foi uma das primeiras que os Estados Unidos eles conseguiram desenvolver. Uma das primeiras que os Estados Unidos desenvolveu. Ela ainda é usada devido ao baixo custo que ela tem, né? Porque ser um tipo de agrotóxico que não se que por ser um tipo de agrotóxico que não tem um investimento assim tão alto, né? Ela tem um baixo custo quando você for aplicado. E porque ela atua também em bastante sinergia com outros tipos de agrotóxicos. Ok, falando sobre os malefícios, nós temos alguns tipos de malefícios, né? Mas eu vou focar principalmente no malefício ao solo e malefício à saúde humana. Bem, no malefício ao solo, a presença desses agrotóxicos eles podem ser prejudiciais quando a alta concentração, né, desses compostos ela pode ficar presente dentro do solo, fazendo que alguns tipos de solo que já aconteceu de ficassem inférteis, né, por conta da alta concentração que não é recomendada, ou ela pode até acabar chegando no lençol freático. Então, a gente tem esses malefícios presentes em relação ao solo. Em relação à saúde humana, a gente tem um maior contato também, como eu falei para vocês dentro de um exemplo, que em maior consideração com crianças ela poderia causar alguns efeitos colaterais. Bem, isso também, em relação ao lençol freático, tem a questão dos humanos também, né? Porque nós consumimos por parte da nossa água, produzindo esses lençóis freáticos, então imagina nessa alta concentração o que acabaria fazendo com os seres humanos quando entrasse em contato principalmente pela via oral, né? Enquanto nós estamos bebendo a água. Existem diversos tipos de danos que ela pode causar para a nossa saúde. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas referências. Eu vou deixar tudo no material de apoio. Então eu usei 2 artigos principais para fazer essa videoaula. E eu gostaria de agradecer vocês pela atenção até aqui. Muito obrigada.